Bom dia, eu sou a professora Amanda, da disciplina de Óptica do curso de Ciências da Natureza, e hoje vamos dar início ao conteúdo de espelhos esféricos. Bom, antes da gente falar sobre espelhos esféricos, vamos relembrar um pouquinho sobre espelhos planos, que foi o conteúdo visto na aula presencial, né? Espelhos planos são superfícies planas, polidas. Geralmente o espelho plano ele é feito por uma camada de nitrato de prata coberto por uma camada de vidro. As imagens formadas por espelhos planos, elas possuem o mesmo tamanho do objeto. São imagens virtuais, pois elas são formadas pelos prolongamentos dos raios, diferentemente das imagens formadas em câmaras escuras, né? Em câmaras escuras, nós vimos que a imagem ela é formada pelo próprio raio de luz. Sendo assim, em câmaras escuras, as imagens elas são reais. Já nos espelhos planos, nós temos a formação de imagens virtuais, né? Então, ela vai ser virtual, de mesmo tamanho que o objeto. Ela vai ser formada a uma mesma distância do espelho. Por exemplo, se o objeto estiver a 10 metros do espelho plano, a imagem também vai se formar a 10 metros do espelho. Porém, a projeção é como se a imagem se formasse dentro do espelho, certo? Então, nós vamos ter o mesmo tamanho, a mesma distância, imagem virtual e uma característica especial. A imagem construída através do espelho plano, ela é enantiomorfa, ou seja, ela vai apresentar uma inversão horizontal, certo? Por isso que nós temos no trânsito a gente consegue observar, né, veículos como ambulância, polícia, na parte da frente, o nome ele é escrito ao contrário, para que as pessoas que visualizem aquela imagem através de um espelho consigam ler o nome, né, corretamente na ordem correta, ok? Então, fechamos espelhos planos e hoje vamos para espelhos esféricos, né? E o que são espelhos esféricos? Espelhos esféricos são sistemas ópticos formados com base em uma calota polidas e refletoras capazes de refletir a luz em diversos ângulos, produzindo dessa forma imagens que podem tanto ser reais, ou seja, formada de fato pelo cruzamento dos raios luminosos, como podem ser virtuais, ou seja, formada pelo prolongamento dos raios luminosos. Nós temos dois tipos de espelhos planos: os espelhos côncavo e os espelhos e o espelho convexo, tá? Então, quando a gente fala de espelho esférico, nós podemos ter imagens tanto reais como virtuais. Elas podem, dependendo da posição do objeto, elas podem se formar mais próximas ou mais distantes do espelho, podem ser invertidas ou não, né? A gente vai ver aqui que vai depender da posição do objeto. Então, aqui, a imagem, ela representa um espelho côncavo e um espelho convexo. Observem que tanto o côncavo como o convexo, o espelho é como uma secção transversal de uma calota refletora, tá? Nós temos aqui uma circunferência. Essa circunferência, ela está segmentada e uma parte dela vai gerar o espelho. Quando a parte interna da calota é refletora, ou seja, atua como um espelho, nós chamamos de espelho côncavo. Já quando a parte refletora é externa, né, externa da calota, no caso aqui a parte refletora seria a parte de fora, a gente vai chamar de espelho convexo. Bom, para a gente entender como é que ocorre a formação das imagens, né, tanto em espelhos côncavos como espelhos convexos, a gente precisa compreender os raios notáveis, que são os raios de luz, o comportamento dos raios de luz quando incidem em determinados pontos
do espelho esférico. Então, nós temos aí 3 raios notáveis: o raio incidente paralelo, o raio incidente convergente e o raio incidente que passa pelo centro de curvatura. Mas antes, né, vamos voltar aqui um slide para ficar mais claro. Onde seria esse centro de curvatura, né? O centro de curvatura, ele vai ser o centro do espelho. Se esse espelho é uma circunferência, naturalmente, ele vai ter ali um centro. E esse centro, ele vai corresponder, a distância dele até a superfície, corresponde ao raio do espelho, tá? Então, o ponto do centro de curvatura, né, a distância do centro de curvatura até o espelho coincide com o raio deste espelho. Então, vamos lá. Falando aqui do primeiro raio notável, raio incidente paralelo. Todo raio que incide paralelamente ao espelho, ele vai refletir e vai incidir sobre o foco, tá? Então, notem aqui, nós temos na figura o espelho côncavo, a primeira, né? Espelho côncavo. Nós temos o vértice do espelho, que é o ponto de encontro entre o espelho e o eixo. Notem que tem uma linha que passa bem cortando o espelho na metade, ou seja, essa linha, ela é o eixo, certo? Então, nós temos o vértice, em seguida o foco, e após o foco eu tenho o quê? O centro de curvatura. Então, aqui fica a observação que o foco, ele corresponde à metade do centro de curvatura. Se o centro de curvatura, por exemplo, for 15 centímetros, então o foco será no local que corresponde a 7,5 centímetros. Lembrando que tudo isso é em relação ao vértice, tá? Mais uma vez, o centro de curvatura corresponde ao centro da minha calota. O foco é a metade do centro de curvatura, certo? Então, se o centro de curvatura for 20 centímetros, o foco será 10, e assim, né, sucessivamente. Então, todo raio que incide paralelamente ao espelho, ele é refletido e incide sobre o foco. Observem aqui o espelho convexo. No espelho convexo, a superfície refletora ela é externa, é a parte externa da calota. Então, o que é que eu vou ter? O raio que incide paralelamente, ele é refletido pela calota, aqui sobre a calota, e o seu prolongamento passa pelo foco, certo? Então, nós temos aqui os dois exemplos, tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo. Raio incidente convergente. É desenhado passando pelo foco principal e, após atingir o espelho ou a lente, é refletido ou refratado de forma paralela ao eixo principal. Então, antes nós tínhamos um raio que incidia paralelamente e passava pelo foco. Agora nós temos um raio que passa pelo foco e, quando ele é refletido, ele incide paralelamente, né? Então, nós temos aqui na primeira imagem o espelho côncavo, né? O raio de luz ele passa pelo foco, ao ser refletido, ele retorna paralelamente. Observem que ele está aqui retinho, né? Retinho com o eixo, ou melhor, paralelo ao eixo. E na segunda imagem, nós temos um espelho convexo. O raio de luz ele incide sobre a calota. E notem que o prolongamento do raio de luz incidente, ele passaria pelo foco. Então, olha como é que ele reflete. Ele reflete paralelamente ao eixo. Raio incidente que passa pelo centro de curvatura.
É desenhado passando pelo centro de curvatura do espelho ou da lente, refletindo ou refratando de volta na mesma direção, pois é perpendicular à superfície do espelho ou anormal à superfície da lente, no ponto de incidência. Então, se ele passa pelo centro de curvatura, ele volta praticamente por cima do mesmo caminho. Na primeira imagem, a gente tem o espelho côncavo, isso fica mais claro. E na segunda imagem nós temos o convexo. Notem, né, que toda vez que a gente fala de espelho convexo, a gente avalia o prolongamento do raio. Por quê? Porque o raio ele não está entrando dentro do espelho. O que entra dentro do espelho é o prolongamento, uma vez que a superfície refletora ela é externa. Então, isso faz com que a gente defina uma nomenclatura. Para o espelho côncavo, nós dizemos que o foco é maior do que zero, e para o espelho convexo, o foco ele é menor do que zero. Então, nós temos aqui quais são as imagens que podem ser formadas por um espelho côncavo. O espelho côncavo ele tem 5 possíveis imagens, tá? Todas essas imagens, elas vão depender da posição do objeto. Pois bem, para a gente compreender melhor as imagens que são formadas por espelhos côncavos, a gente vai utilizar aqui uma simulação do aplicativo FET. Nós temos um espelho côncavo. Aqui eu consigo determinar o diâmetro desse espelho, olha só. Quanto menor for o diâmetro, menor vai ser, obviamente, né, esse espelho. Vou colocar bem grande para a gente conseguir visualizar. E aqui eu consigo definir o raio, olha só. Quanto menor o raio, mais fechadinho vai ser o meu espelho, certo? Porque, claro, nós estamos falando aqui de uma circunferência. Vou deixar o raio aqui mais curtinho. Nós conseguimos definir aqui o objeto, vou colocar o objeto como uma seta, tá? Então, tudo bem. Vamos tentar compreender aqui como é que são as formações dessas imagens. Vou colocar os raios principais. E cadê? Ok, pronto. Vamos lá, vamos tentar entender aqui a situação. Essa linha tracejada, ela corresponde ao eixo do espelho, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui o foco, representado por esse pontinho amarelo. Nós sabemos que a distância entre o foco e o vértice, que aqui no caso está 85 centímetros, é a metade da distância do centro de curvatura, né? Então, se o foco está aqui a 85 centímetros, o meu centro de curvatura vai estar a 170, tá? Então, mais ou menos aqui será o meu centro de curva, aqui, nessa região será o meu centro de curvatura. Então, vamos lá. Temos aqui os meus raios de luz. Olha só. Notem que esses raios, eles seguem as definições lá de raios notáveis. O raio que incide paralelamente passa pelo foco. O raio que passa pelo foco, ele reflete paralelamente, tá? E o raio, né, que passa pelo centro de curvatura, não, na verdade, nós não temos. Nenhum deles está passando aqui pelo centro de curvatura, certo? Então, vamos lá.
À medida que eu aproximo o meu objeto, notem que a imagem, olha, a imagem está aqui embaixo, é a seta de cabeça para baixo. À medida que eu aproximo o objeto, a imagem, ela aumenta de tamanho. Quais são as outras observações que a gente pode fazer? Essa imagem, ela está sendo formada pelo cruzamento dos próprios raios de luz. Não é formada por prolongamentos. Então, ela é uma imagem real, invertida, porque olha só, a seta aponta para cima e a imagem que está sendo formada, ela aponta para baixo. Então, ela é invertida e ela pode ter aqui vários tamanhos. À medida que eu vou aproximando ela, a imagem está o quê? Ó? Se eu venho lá de longe, a imagem é menor que o objeto. À medida que eu vou aproximando do objeto, a imagem vai aumentando de tamanho. Dependendo da situação, ela pode ser até maior do que o próprio objeto. Então, observem que ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Porém, se eu coloco essa imagem, esse objeto, sobre o centro de curvatura, ou melhor, sobre o foco, vamos notar aqui o que acontece. Olha só, quando o objeto está sobre o foco, eu não tenho imagens formadas. Porque a gente diz que essa imagem ela se formaria no infinito, olha só. Por mais que eu diminua aqui a tela, esses raios de luz aqui, esses dois, eles não se cruzam. Se eles não se cruzam, não tem a formação da imagem. Então, a gente estipula que eles se cruzariam no infinito. Então, eu digo que sobre o foco não tem, se o objeto está sobre o foco, não há formação de imagens. Quando o objeto passa pelo foco em direção ao centro de curvatura, olha só o que é que vai acontecer. A nossa imagem, ela não... Ok, olha só onde é que está formando a imagem. A imagem, ela passa a se formar dentro do espelho. Deixa eu limpar aqui essas coisas. Olha só, onde é que a imagem está se formando? Ela se forma agora dentro do espelho. E observem que ela não está se formando pelos raios de fato, porque os raios de luz, eles estão refletindo aqui no espelho, né, e retornando aqui para a parte real. Mas o cruzamento desses dois raios, o cruzamento do prolongamento desses dois raios de luz, é que estão formando a imagem. Então, essa imagem aqui, desse momento, ela é uma imagem virtual maior do que o objeto e ela não é invertida. Certo. Então, vamos... Pois bem, retornando aqui para o nosso slide, vamos tentar associar o que nós acabamos de visualizar com as imagens aqui. Olha, nós temos aqui, no caso 1, notem que o objeto, ele está antes ou melhor, ele está depois do centro de curvatura. Lembrando que nós estamos utilizando como referência o vértice do espelho. E quem é o vértice? É o ponto de encontro entre o espelho e o eixo, certo? Então, dessas imagens aqui o objeto está mais distante do vértice é o caso 1, que é o que a gente está avaliando agora. Então, olha só, lembrem-se que nós vimos lá no simulador que quanto mais distante o objeto está do espelho, menor será a imagem. Ela será menor, invertida e real. Qual é o caso que não tem formação de imagem? Se o objeto estiver sobre o foco. Ok, guardem essas informações. Então, nesse caso 1, como o objeto está bem distante do centro de curvatura, a imagem ela é menor, ela é real, porque é formada pelos próprios raios, e ela é invertida. Olhem onde é que essa imagem está se formando.
A imagem, ela se forma no cruzamento dos raios. Então, ela está se formando, nesse caso 1, entre o centro de curvatura e o foco. Ok. Caso 2. Agora, a gente aproximou o objeto mais um pouquinho. Notem que o objeto, ele está, no caso 1, sobre o centro de curvatura. E aí, o que é que acontece com essa imagem? Quando o objeto está sobre o centro de curvatura, a imagem ela vai ter o mesmo tamanho que o objeto. Isso, claro, para espelhos côncavos. Então, sobre o centro de curvatura, a imagem vai ser real, invertida e de mesmo tamanho. Caso 3. Notem que eu aproximei mais um pouquinho o objeto. O objeto agora está entre o centro de curvatura e o foco. À medida que eu vou aproximando o objeto, eu sei que a imagem vai aumentando, né? Então, olha onde é que essa imagem se forma. Ela se forma agora depois do centro de curvatura. Ela se forma bem distante do vértice. E ela é o quê? Ela é real, maior que o objeto, notem aí na figura do caso 3, maior que o objeto e ela é invertida, ela vai vir de cabeça para baixo. Caso 4. No caso 4, o objeto está sobre o foco. É o caso que nós vimos que não há formação de imagem. Então, a gente diz que a imagem é imprópria. Notem que no caso 4, que os raios de luz, né, nem a projeção, nem o cruzamento dos próprios raios acontece, né? Então, nós diríamos que essa imagem se forma no infinito, ou seja, a imagem imprópria, não há imagem. Se eu aproximo mais o objeto do centro de curvatura, se eu deixo ele em qualquer região entre o foco e o vértice, o que é que vai acontecer? É o único caso de imagem do espelho côncavo que a imagem é direita, ou seja, que a imagem é virtual, tá? Das 5 imagens que o espelho côncavo forma, a única que eu tenho imagem virtual e bem maior do que o objeto é se o objeto estiver entre o foco e o vértice do espelho. Então, recapitulando, temos, né, nós temos o espelho côncavo. Quais são os elementos do espelho? O vértice, o foco e o centro de curvatura. Se o objeto estiver antes do centro de curvatura, a imagem é real, invertida e menor que o objeto. Se estiver sobre o centro de curvatura, ela é real, invertida e de mesmo tamanho que o objeto. Se estiver entre o centro de curvatura e o foco, ela é maior, real e invertida. Se estiver sobre o foco, não tem formação de imagem. Se estiver entre o foco e o vértice, ela vai ser bem maior que o objeto e ela é virtual e direita, ok? Então, essas são as imagens formadas pelo espelho côncavo. E temos aqui o espelho convexo. O espelho convexo, ele forma um único tipo de imagem, independente da posição do objeto, tá? O espelho convexo, ele é mais simples. Notem que a imagem formada pelo espelho convexo, ela é virtual, porque formada pelos prolongamentos. O objeto, ele está aqui na parte real do espelho, né? Como a superfície refletora, ela é externa, então a imagem, ela se forma como se fosse dentro do espelho, que é na parte virtual. Notem aqui, ó, que o que forma a imagem é o prolongamento dos raios luminosos, e não os raios luminosos de fato. Então, essa imagem, ela é virtual, direita. Por que é direita? Porque não está de cabeça para baixo.
ela é virtual direita e ela é menor que o objeto. Então, se, por exemplo, você está solucionando uma questão, né? Foi fazer um concurso e está solucionando uma questão de espelhos esféricos. Se ele fala que a imagem é virtual, se ele dá essa informação de imagem virtual, você fica ainda entre côncavo e convexo. Não tem como definir, porque ambos formam esse tipo de imagem. Mas se ele diz que essa imagem é virtual e menor que o objeto, só pode ser espelho convexo. Da mesma forma que se ele disser que a imagem é virtual e maior que o objeto, só poderá ser o espelho côncavo. Lembrando que no espelho convexo, independente da posição do objeto, você vai ter um único tipo de imagem. E já no espelho côncavo, dependendo da posição do objeto, você pode ter uma variação aí de 5 tipos de imagens. Pois bem, continuando, temos aqui a equação de Gauss. Né? A equação de Gauss ela é utilizada no estudo de espelhos esféricos, ela pode ser aplicada tanto em espelhos côncavos como em espelhos convexos. Lembrando que, se o espelho for côncavo, o foco é positivo. E se o espelho for convexo, o foco será negativo. Então, nós temos aí que 1 sobre o foco equivale a 1 sobre P, que é a distância do objeto em relação ao vértice do espelho, mais 1 sobre P', que é a distância, onde P' é a distância entre o ponto em que se forma a imagem até o vértice do espelho. Ok? Então, vamos aqui às aplicações. Um estudante está realizando um experimento com um espelho côncavo de distância focal 15 centímetros. Ele coloca um objeto de altura 3 centímetros a uma distância de 30 centímetros. Bom, para finalizar nossa aula, vamos ver aqui alguns exemplos. Certo espelho esférico côncavo apresenta raio de curvatura. Pois bem, temos também a equação de aumento linear transversal, que essa equação ela serve para determinar o quanto que a imagem é maior ou menor do que o objeto, tá? Então, para a gente determinar o aumento linear transversal, nós temos que A é igual à imagem sobre o objeto, que também pode ser determinado por menos P' sobre P. Mas vamos lá. Quem é I e quem é O? Nessa equação aqui, I representa o tamanho da imagem, não é a distância, é o tamanho dessa imagem. Por exemplo, a imagem tem 20 centímetros de altura, então I valeria 20 centímetros. Assim como O também é o referente ao tamanho do objeto, tá? Não é distância, é tamanho. O aumento linear transversal ele também pode ser determinado por menos P' sobre P. Então, notem que P' não é o tamanho da imagem, é a distância da imagem em relação ao vértice do espelho. E P é a distância do objeto em relação ao espelho. Igualando nessas duas expressões, nós temos que I sobre O é igual a menos P' sobre P. E aí vamos aos exemplos. Com certo espelho esférico côncavo apresenta raio de curvatura igual a 0,5 centímetros. A distância focal desse espelho em centímetros é igual a
Bom, se o espelho é côncavo, nós já sabemos que o foco tem que ser positivo. O foco, ele corresponde à metade do raio, ou seja, à metade do centro de curvatura. Se o raio de curvatura é 0,5, então eu tenho aqui 50 centímetros de raio de curvatura. Então, o foco tem que ser a metade desse valor, ou seja, letra C, 25 centímetros. Temos aqui a resposta, né? 0,25 metros ou 25 centímetros. Exemplo 2. Um espelho esférico côncavo conjuga uma imagem real de um objeto que é colocado a 20 centímetros do seu vértice. Sabendo que a distância focal desse espelho é 10 centímetros, determine a distância dessa imagem formada até o objeto. Então, ele quer, não é a distância da imagem em relação ao vértice, ele quer a distância da imagem até o objeto, tá? Então, vamos lá. Coletando os dados, nós temos que, se a imagem foi colocada a 20 centímetros do vértice, então, P' vale 20 centímetros. A distância focal é 10 centímetros, então o F vale 10 centímetros. Fazendo as substituições, nós temos aqui, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Substituindo, né, quem é F? 10 centímetros, P, 20, e estou em busca de P'. Estou em busca da distância da imagem em relação ao vértice do espelho. Fazendo as devidas substituições, nós temos que a imagem ela está a 20 centímetros do espelho. Lembrando que determine a distância dessa imagem formada até o objeto. E é um espelho côncavo. Então, aqui a gente é válida a observação que o foco, imagem real, né? Ela foi colocada, a imagem se forma a 20 centímetros do vértice. A distância focal do espelho é de 10 centímetros. Então, gente, se a imagem se forma a 20 centímetros, ela está se formando exatamente sobre o centro de curvatura. Se ela se forma sobre o centro de curvatura, significa que o objeto também está sobre o centro de curvatura, tá? Então, coincide esse pelinho aqui, ele vai coincidir, né, com o valor que a gente quer determinar. Faremos o seguinte cálculo. Então, gente, é o seguinte, esses 20 centímetros, pelinho igual a 20 centímetros, é a distância da imagem em relação ao vértice do espelho. Porém, a questão, ela pede a distância da imagem até o objeto. Notem que a imagem, ela está se formando sobre o centro de curvatura. Porque se o foco vale 10, o centro de curvatura vai valer 20. Então, isso significa que tanto o objeto como a imagem, né, o objeto estando sobre o foco, sobre o centro de curvatura, a imagem vai ter o mesmo tamanho que o objeto e também se forma na posição do centro de curvatura. Então, a distância entre a imagem e o objeto será de 0 centímetros, letra E. Por quê? Mais uma vez, esse valor aqui, P', é a distância da imagem ao vértice, e não é o que a questão está pedindo. Ele quer a distância da imagem até o objeto. Então, essa questão ela foi retirada da internet e observem que o gabarito dela está incorreto, né? O cálculo está correto, mas a análise dos dados não foi feita corretamente, porque aqui ele deveria ter mencionado
que a diferença entre a distância do objeto e da imagem é zero, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar pelo WhatsApp, por e-mail. Estou sempre à disposição. E um ótimo dia a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bons estudos e até a próxima.